Decepção. Sinceramente, essa é a palavra que descreve a situação desse jogo. Todo mundo sabe que Byte by Night era um dos melhores jogos de FNAF do Roblox. E o que tornou esse jogo tão especial foi sua jogabilidade e gráficos. Cara, essas animações eram de outro mundo, e pior que isso, nem parecia Roblox. O sistema de compra no jogo era balanceado. Você não entrava no jogo e já tinha personagens por Roblox disponível para compra. Não, Byte by Night era muito pouco pay to win, e era bem divertido de se jogar, principalmente em call com os amigos. O cara tá criticando minha roupa no Roblox, sendo que meu jogo dá tela azul. O cara é fiscal de skin de Roblox, mano. Meu jogo dá tela, meu PC dá tela azul com Roblox, tá ligado? O cara criticando a minha roupa, velho. O era espetacular. Tinha esses problemas? Sim. No entanto, era incrível de se jogar. Mas apenas uma única ação, uma mensagem, uma única manutenção que seria um trauma na comunidade inteira de Byte by Night. Esse jogo se tornou odiado por culpa de todos que estão em volta dele. É como se os devs tivessem abandonado esse jogo sem mais nem menos. É impressionante como uma única ação fez um jogo amado se tornar odiado por muita gente. E esse vídeo vai ser mais sobre um desabafo dessa situação inteira. Então não espere muita edição e dito isso, vamos prosseguir. Simplesmente, apenas de olhar as sneak peeks já percebemos que esse jogo era de outro mundo. As animações, o modo de jogabilidade e claro, os killers inspirados em FNAF. Byte by Night mal tinha lançado e já era considerado um dos melhores jogos de FNAF do Roblox. E é dito e feito. Dia 28 de março, o lançamento de Byte by Night sendo espetacular. Com um sistema de recompensa diária muito bom e no primeiro dia de lançamento do jogo, os nomes dos killers eram os mesmos nomes de FNAF. Ou seja, o apodrecido era justamente Springtrap, mas um dia depois eles alternaram isso por medo de copyright. E Byte by Night tinha uma história por trás que iria ser muito aprimorada. No jogo você poderia ser sobrevivente ou killer. Os killers eram 3, Springtrap com seu arremesso de machado e o grito que revela todos no mapa. E várias outras habilidades que, nas mãos certas, Springtrap fazia um estrago na partida. O Mimic tendo 3 modos, o modo furtivo que lhe virava uma topeira, o modo força que lhe aumentava o poder de ataque dele e o modo velocidade que lhe tinha um pulo que só faltava voar pelo mapa. O Energy tinha uma das melhores mecânicas do jogo, que era confundir os jogadores, onde ele poderia se transformar em um jogador que o próprio eliminou. E a contagem de morte dos jogadores não funcionava enquanto Energy era o killer. Cada killer tinha uma habilidade única e definitivamente você conseguiria comprar sem gastar nenhum dinheiro, apenas jogando e ganhando sucatas. Quanto mais ativo na partida você é, mais sucatas você ganha. Com o sucata você também poderia comprar os sobreviventes, que era o cliente que recuperava uma porcentagem de vida e demorava para acabar a estamina. O médico, que era literalmente o médico. O usador, que você podia stunar o killer. O guarda de segurança, que você podia olhar nas câmeras e revelar a posição do killer no mapa. Junto com o taser, que misturava, na verdade invertia os controles do killer. E a classe técnico, que atravessa alguns objetos. Era só isso de útil. Bom, Byte by Night tinha testes legais, mapas bons e muita coisa boa, mas obviamente o jogo não era perfeito. Muito pelo contrário, as hitboxes do jogo eram horríveis, o range de ataque do Mimic era enorme, além do jogo não ser muito prático de jogar no mobile. Os killers eram muito desbalanceados graças ao sistema de DSD, que enquanto o killer estava em perseguição, ele demorava para acabar a estamina. Ou seja, cara, isso quebrava completamente a vida de quem era sobrevivente. E a classe lutador precisava de um rework, porque ela recebeu tanto nerf que virou uma classe quase inútil, junto da classe técnico, que mal conseguia atravessar os objetos. E eram poucos objetos. As únicas classes boas de se jogar eram o cliente e o médico, já que a classe guarda de segurança só servia por causa das câmeras. Caso tenha mais de um guarda de segurança na partida, o taser demorava muito mais para carregar, além de problemas no mapa e dentre outros. Mas nada que umas atualizações não resolva, não é? E ok, em que Byte by Night revelava a maior atualização que eles iriam fazer, e que era sussurros no presente, ou seja, a atualização da Puppet ou da Marionette.
que contaria com novos mapas, testes e novas skins, e a própria Puppet chegando com uma nova classe de sobrevivente. E a atualização está marcada para dia 30 de maio com direito até a Achievement. Mas antes eles precisariam passar por uma pequena manutenção. Dia 19 de maio recebemos um anúncio no servidor oficial de Byte by Night falando que o jogo iria passar por uma pequena manutenção e que não estaria relacionada com a atualização da Puppet. E ok, todo mundo estava ansioso para a atualização da Puppet, que viria dia 30, e provavelmente a manutenção acabando antes do dia 30, não é? Não é? 3 meses passaram e até agora não temos absolutamente nada. O silêncio dos devs chega até a me assustar. Cara, você tem noção do que é estar 3 meses em uma manutenção que a gente nem sabe o motivo? Eu tô começando a achar que o estagiário deletou todo o código do jogo sem querer. Vamos por partes. Chega a ser impressionante a situação do Byte by Night. A comunidade não quer mais esperar. Sabe lá quanto tempo apenas para o jogo poder voltar. E a culpa é de todo mundo. Não custa pelo menos falar o motivo da manutenção, não é? A comunidade só falta botar fogo nos devs, chegando ao ponto de ameaçarem os devs caso eles não botem o jogo de volta no ar. Bom, já que ninguém fala nada, vamos inventar algumas teorias. As maiores teorias da comunidade que foi que o Scott Calton deu copyright no jogo e eles estão reformulando tudo para evitar esse possível copyright. E não, essa teoria foi desmentida. Outra teoria foi justamente o jogo ter sido apagado por acidente, ou o código acabou sendo completamente quebrado e obviamente não foi isso. Mas surgiram muitas teorias da conspiração e surgiu até um exposed do Ozzel, que é o dono do Byte by Night, que sinceramente, que exposed sem sentido. Byte by Night começou a ser vaiado e colocado na fogueira. Como eu disse, a comunidade tem todo o direito de ficarem revoltados. Mas não é pra ficar ameaçando o dev de morte, não é? Isso não vai fazer o jogo voltar mais rápido. E o impressionante é como se o jogo tivesse sido abandonado há muito tempo. E depois de muito tempo, eles falaram algo. Primeiro foi um pedido de desculpas por não serem 100% transparentes com a comunidade. E pretendem atualizar melhor a situação do Byte by Night. Outro ponto foi que eles foram muito despreparados em anunciar uma atualização grandiosa em um curto período de tempo. Ou seja, eles estão trabalhando tanto na atualização para que saia tudo de excelente qualidade. E também na manutenção, que infelizmente não sabemos do que se trata. Mas reunindo algumas informações, podemos deduzir que a manutenção serve para preparar o jogo para atualizações futuras. Então, eles podem estar otimizando o código do jogo, consertando animações para possíveis futuros killers e melhorando as hitbox, mapas e dentre outros. E a minha teoria é que essa manutenção é para algo geral mesmo, envolvendo todos os aspectos do game. Agora sobre a atualização da Puppet. Até a última nota que postaram, o moveset da Puppet está no seu estágio final de ser concluído. O novo mapa está quase concluído. Curioso que eles só falam o novo mapa e não os novos mapas. Cara, sério, se realmente nessa atualização só vier apenas um mapa novo, sinceramente eu nem sei o que falar, mas ok, vamos esperar, né? Várias novas skins e objetivos foram atualizados, então vamos ter uma nova leva de skins e objetivos novos. Além do começo da fase de testes e do Byte by Night. Dito isso, ainda não temos uma data de retorno. Que legal, não é? E eles falaram isso dia 30 de junho. Há mais ou menos 2 meses atrás. Ok, provavelmente entraram de férias e tal. 8 de agosto eles soltaram e postaram uma mensagem para homenagear o aniversário de FNAF e esperam voltar com o Byte by Night no futuro. Como assim no futuro? Eu achei que seria em breve ou logo logo, mas no futuro? Resumindo, GTA 6 vai lançar antes de Byte by Night voltar dessa manutenção infinita. Que legal, não é? Eu sei, trabalhar em um jogo é bem difícil e demorado, e não dá para dedicar 100% do tempo no jogo. Mas o que estamos pedindo é realmente do porquê dessa manutenção, e o que foi feito até esse momento. A gente só teve uma resposta curta e que é preparar o jogo para futuras atualizações. De acordo com o penúltimo anúncio, de voltar ao ritmo da manutenção. Eu até poderia ficar tranquilo, se a manutenção não durasse 3 meses.
E eu não acho que Byte by Night vai retornar amanhã, nem semana que vem, e nem esse mês. Se fosse pra dar um chute, possível retorno poderia ser em setembro, caso esse ritmo fique até o final. Mas eu acho que vão aumentar o ritmo. A atualização da Puppet, pelo que deu a entender, está nos passos finais, e a manutenção também. Então, infelizmente e obviamente, o que nos resta é esperar. Você pode jogar uma cópia toda bugada enquanto a manutenção não acaba. Eles também falaram que o jogo vai voltar junto com a atualização da Puppet. E isso é bom. Não vamos ter que esperar uma atualização que era para ter sido lançada há 3 meses atrás, depois de uma manutenção infinita. Ou seja, Byte by Night está sendo odiado por causa do silêncio dos devs em relação ao jogo estar injogável há 3 meses. Se pelo menos o jogo estivesse ativo, aí a gente nem poderia falar nada. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. Bom, eu vim aqui trazer algumas informações extras sobre esse sumiço dessa manutenção do Byte by Night e o sumiço dos devs. Aparentemente, o que parece ser é que a equipe de produção do Byte by Night ficou sem fundos, ou seja, ficou sem orçamento para poder continuar a manutenção. E até alguns desenvolvedores querem trabalhar de graça para que essa manutenção seja concluída. Pelo que deu a entender, o Roblox, ele meio que viu que esses fundos, esse orçamento que o Byte by Night tem, viola os termos do Roblox. E bom, isso daí eu realmente vi no Twitter, eu não levaria tão em conta assim, mas até que é curioso de perceber e de falar aqui, mas se fosse mesmo por isso, eu acho que eu não colocaria tanta fé nisso. Ou, sei lá, até uma possível anúncio oficial. Então eu não tirem conclusões precipitadas, apenas esperem um possível anúncio oficial, por mais escasso e difícil que isso seja. E anotem o que eu estou dizendo. Essa manutenção vai trazer muitas consequências para o jogo. Isso se o jogo não morrer na primeira semana após manutenção. Até porque não dá pra saber. A única saída é a equipe do Byte by Night fazer uma atualização espetacular, com vários códigos em pedidos de desculpas e muito mais. Eles têm que realmente fazer uma atualização muito hypada, para compensar essa manutenção de 3 meses ou mais. Porque se essa atualização for sua Puppet, um novo mapa, apenas e novas skins, novos objetivos, sinceramente, o jogo vai cair no esquecimento. Como eu disse, a única salvação é essa atualização ser a atualização, com muito conteúdo. Eu tenho um carinho enorme por esse jogo e não quero que ele caia no esquecimento. E você? Você ainda tem esperança do retorno do Byte by Night? Comenta aí uma possível data de retorno do jogo e o que você mais quer ver, né, que venha nessa atualização da Puppet. Bom, eu me despeço de você, deixe de fazer like, ou sei lá, faz o que você quiser e até mais.